E aí, pessoal, tudo certo? Para o Decode de hoje, mais do que uma dica, eu vou trazer uma explicação, tá? E essa explicação, ela tá muito baseada nos imaginários que a gente acaba escutando, principalmente das pessoas que nunca tiveram contato, né, com terapia, ou as que tiveram e acabaram se questionando se é comum determinados comportamentos, por exemplo, do seu psicólogo, né? Ah, mas o meu fica muito quieto. Ah, mas o meu conversa bastante. E se isso é comum, se isso é normal dentro do fazer da psicologia, né? E sim, né? Todos esses comportamentos, e muitas vezes dentro de uma mesma sessão ele pode acontecer, tanto o silêncio como uma forma de provocação para que a pessoa se sinta numa necessidade de trazer algo, quanto a própria provocação do diálogo, né? Numa conversa, num bate-papo, onde a pessoa vá se dando conta durante as suas respostas, vá se escutando, né? E isso tudo faz parte das nossas estratégias justamente para a gente trazer o grande quê, né? Que é compreender a lógica do paciente, compreender as coisas que lhe incomodam e junto com ele realizar um processo de interpretação das suas questões, né? Então, interpretar é sim trazer à consciência algo que está lá dentro do inconsciente, né? Então, quando a gente consegue fazer isso e o paciente faz parte desse processo, ele se escuta, ele percebe, ele se dá conta e é muito engraçado porque vem no nossa, é verdade, né? Quando a gente muitas vezes faz essa elaboração junto e aí faz um resuminho, que seria essa interpretação, o paciente concordando ou entendendo, ele vai se dando conta do quanto que isso sempre existiu na vida dele ou estava lá existindo na vida dele sem que ele percebesse. Que é esse trazer à tona, então, os seus medos, né, as suas angústias em relação a alguma situação trauma, alguma situação que lhe incomodou muito, né? Então, a gente sempre diz que uma coisa é a ignorância e outra coisa é o medo de deixar de ser ignorante, né? O processo terapêutico, ele conduz a gente a deixar de ser ignorante das nossas questões, né? E viver numa ignorância tem uma lógica, também é um processo, né, de certa forma saudável, porque a gente não revive os medos do passado, não revive medos das situações que nos remeteram a esse trauma, então a gente acaba ficando confortável com essas dores, vai se acostumando com essas coisas que nos incomodam e reviver, né, dar novos significados acaba fazendo com que a gente também reviva os medos do tá aí, o que eu vou fazer com isso então? E o processo terapêutico ele vem para conduzir a gente também para esse o que eu vou fazer com isso, né? Então o primeiro passo é interpretar, é compreender e se permitir, óbvio, né? A gente poder trabalhar essas questões para poder tomar o próximo passo, que é aprender o que fazer com isso. Então é normal sim que alguns psicólogos sejam mais comunicativos, é normal que outros permaneçam mais em silêncio, né? E isso não é uma característica necessariamente do profissional, isso são técnicas, então se ele ficou mais calado contigo é porque ele entendeu que naquele momento ele precisava, né, desse silêncio terapêutico, né? Porque também é terapêutico o silêncio. Ou se ele está sendo mais comunicativo para poder te trazer, te provocar mais, justamente por perceber que se deixar somente no silêncio tu não vai trazer. Então, não são necessariamente características profissionais, mas são técnicas, tá? E essa é uma dúvida bem recorrente, bem comum. E as interpretações não são lógicas fantasiosas da nossa cabeça, né? Mas são justamente as compreensões que a gente acaba tendo do caso, da realidade que o paciente nos traz e que a gente faz essa elaboração junto com o paciente para acompanhar ele nesse processo de cura, que seria uma cura, né? Que seria essa resolução desses problemas, tá? Desde os mais simples, desde os mais profundos. Então a gente trabalha nessa lógica, tá? Principalmente dentro da abordagem da psicanálise, certo? Essa é uma dica e uma interpretação junto, né? E uma explicação. Então, se tiverem outras, se tiverem dúvidas sobre como funciona o processo terapêutico, eu posso também responder dentro de call, não tem problema. Mas como essa foi uma solicitação, eu achei que seria interessante trazer para a gente poder refletir um pouquinho. E não deixa de provocar vocês a pensarem e refletirem aí no seu final de semana e adentrar mais uma semana de vida aí, certo? Um abraço e até o próximo de call.